Hoje é quarta-feira, dia 7 de julho de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será intercessor. O texto que serve como base para o nosso estudo hoje é Números capítulo 14, versos 11 e 12, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará esse povo? Até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Você está no canal? Eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. O nosso estudo de hoje é uma continuação do estudo de ontem. Percebemos na lição de ontem que os 12 espiões foram enviados até a terra de Canaã, viram absolutamente tudo que havia na terra, trouxeram de lá, inclusive, alguns souvenirs, trouxeram de lá uvas, figos, romãs, trouxeram um relatório. Caleb e Josué foram fiéis a Deus e viram o que havia de melhor na terra, entendendo que o Senhor Deus iria ultrapassar os obstáculos que haviam para a conquista da terra, porque os cananeus eram fortes, realmente. Havia entre eles os Enaquins, claro que sim, mas no poder de Deus eles seriam capazes de vencer essas nações. Enquanto os 10 espiões olharam para os problemas e a nação como um todo agora ficou ao lado dos espiões. Num primeiro momento eles tentam apedrejar Caleb e Josué. Deus se manifesta dentro da tenda sagrada, a nuvem se levanta por sobre o altar, as pedras caem das mãos, as pessoas voltam para sua tenda, mas passam a noite inteira reclamando de Deus, de Moisés, de Caleb, de Josué, querendo escolher um novo líder para poder voltar para o Egito, para voltarem a se tornar escravos lá no Egito. E mais do que isso, dizendo que eles acabariam sendo mortos pelos cananeus e que os seus filhos se tornariam escravos deles. Antes que o dia amanhecesse, Deus se manifestou e chamou Moisés para que viesse à sua presença. E as palavras que lemos no nosso texto principal de hoje são as palavras de Deus para Moisés. É Deus dizendo: Moisés, eu não aguento mais esse povo. Eu fiz muitos milagres, eu dei provas inequívocas de que eu cuido deles. Quando eles ainda eram escravos no Egito, eu enviei pragas sobre o Egito, eu acabei com o país e eu os libertei com mão poderosa. Quando eles chegaram junto do Mar Vermelho, eu abri o mar para que eles passassem em seco. Quando chegaram do outro lado e tiveram sede, e chegaram em Mara, que as águas eram amargas, eu fiz com que as águas se tornassem águas doces. Quando eles tiveram fome, eu enviei o maná do céu para eles. Mais do que isso, Moisés. Quando eles quiseram comer carne, eu enviei codornizes para eles, no meio do deserto. Eu tenho cuidado deles, as roupas deles não têm se desgastado, as sandálias não têm ficado velhas. E eles agora não acreditam em mim. Moisés, eu cansei. É Deus dizendo isso. Eu cansei. Eu vou enviar pestes sobre esse povo, vou matá-los e vou deserdar aqueles que não morrerem pela peste. E vou fazer de você uma grande nação. Moisés poderia olhar agora para essa oportunidade que Deus estava oferecendo e dizer: Senhor, puxa, eu não mereço. Deus, você olhando para mim e me dando uma oportunidade dessa. O que Deus estava oferecendo para Moisés era fazer com Moisés o que Deus havia feito com Abraão. Moisés seria o pai da nação agora, se ele tivesse aceitado essa proposta da parte de Deus. Mas Moisés vai agora dizer para Deus: Senhor, Israel é o teu povo. E eu estava aqui pensando: Senhor, imagine, por exemplo, o que os egípcios e esse pessoal de Canaã vai dizer se o Senhor fizer isso que o Senhor está pensando em fazer. Eles vão dizer: Deus tirou eles lá do Egito para poder matá-los no deserto. E Deus, eles são teu povo. Senhor, eles são inquietos, eles são murmuradores, eles são um povo de dura cerviz, mas são o teu povo, Senhor. Então, não vejo outra opção da tua parte, Senhor, a não ser derramar graça sobre eles. Se o Senhor acha que eles não têm a possibilidade de entrar na terra de Canaã, então perdoa o pecado deles, Senhor, e faz com que deles surja uma nova geração.
Moisés, ele vai se colocar naquele momento como intercessor. Nosso guia de estudos vai trabalhar a ideia de que ele estava prefigurando o que aconteceria algo em torno de 1.400 anos mais tarde, quando Jesus Cristo, na quinta-feira à noite, na mesma quinta-feira à noite em que ele foi preso e condenado, antes disso, ele ora pelos discípulos quando eles saem do cenáculo. E na oração que vai aparecer lá em João capítulo 17, ele vai orar para que eles sejam um com ele mesmo, como Cristo era um com o Pai. Ele vai interceder por um grupo que realmente não estava preparado para ser aquilo que Jesus esperava que eles fossem, mas ele vai interceder por eles. Moisés está fazendo a mesma coisa, ele está dizendo, Senhor, eu sei que eles não estão prontos, eu sei que o espírito deles não é bom, eu sei que eles são inquietos, eu sei que eles são murmuradores, eu sei que eles estão longe de ser aquilo que deveriam ser, mas, Senhor, é o teu povo, então derrame graça sobre eles. E Deus vai ouvir Moisés. E vai derramar graça sobre eles, mas vai dizer, olha, mas como eles não acreditaram na minha promessa, as consequências virão, Moisés. Diga para eles que, por cada dia que os espiões passaram na terra, eu vou dar a eles 1 ano de peregrinação. Então eles vão dar meia volta agora, vão voltar para o deserto, e vão continuar caminhando por mais 40 anos. E quando essa geração, toda essa geração morrer, os filhos deles, que eles disseram que seriam escravos dos cananeus, eles vão ter aprendido a confiar em mim. E eles irão conquistar a terra de Canaã. Porque eles são um povo incrédulo. Sabe, quando eu olho para esse texto, eu fico pensando em algumas coisas. Como eu já mencionei aqui anteriormente, no livro Evangelismo, na página 695, Ellen White diz que não fazia parte do plano de Deus que Israel vagueasse pelo deserto durante 40 anos. Eles poderiam ter entrado na terra prometida naquele momento, depois de cerca de 2 anos de caminhada. Não era de caminhada, porque a caminhada deve ter durado pouco mais de 1 ou 2 meses, não mais do que isso. Eles passaram quase 2 anos acampados na Península do Sinai, sendo organizados enquanto nação. Agora eles estavam prontos para poder entrar se tivessem confiado em Deus. Mas Ellen White diz, a murmuração, a incredulidade, o mundanismo encheu o seu coração. Não era Deus que enchia o seu coração. E como eles não foram capazes de acreditar em Deus, eles tiveram que dar meia volta e caminhar por mais 40 anos. Às vezes eu fico parando para poder pensar nas promessas de Deus para nós, da Canaã celestial. Nós estamos vivendo o tempo do cumprimento das profecias. Tudo que Jesus mencionou em Mateus capítulo 24 está acontecendo exatamente à nossa volta, irmãos. Tudo que Jesus disse. Estamos agora vivendo mesmo a predição de Jesus de haverão pestes. Quanta gente morrendo. Crise financeira decorrente disso tudo. Desigualdade social. Irmãos, e a gente olha para tudo isso e se pergunta aonde isso tudo vai chegar. Poucas são as pessoas que estão conseguindo enxergar no que está acontecendo um sinal do retorno de Jesus, do breve retorno de Jesus. Mas algumas coisas têm que acontecer antes que Jesus volte. Precisamos ser cheios do Espírito Santo do Senhor, para que o alto clamor aconteça e todas as pessoas do nosso planeta tenham a oportunidade de saber que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, foi ao céu e vai voltar. E tomem a sua postura, porque Jesus Cristo também disse em Mateus 24, verso 14, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações e então virá o fim. Ou seja, Jesus não virá enquanto o evangelho não for pregado a todas as pessoas. Mas ele está esperando que uma geração de pessoas crentes se levante. De gente que creia que a promessa dele vai acontecer. De que mesmo com as impossibilidades humanas da conquista de Canaã, que com Deus nós podemos fazer proezas. Eu gosto muito das palavras de Josué, alguns anos mais tarde, 40 anos mais tarde. Antes que o povo entrasse para a terra de Canaã, ele diz, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor Deus fará maravilhas no meio de vocês. Deus está esperando que uma geração de pessoas que creem no seu nome se levantem.
Não gente inquieta, gente que vive a vida murmurando, se queixando e olhando apenas para os impeditivos, para as situações complicadas. A gente que creia no Senhor. Eu quero orar a Deus pedindo para que eu faça parte dessa geração. Você não gostaria de fazer isso comigo agora? Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra, porque nela descobrimos que o Senhor está esperando que uma geração de pessoas crédulas se levante, pessoas que crerão no teu poder e se colocarão à sua disposição. Nós não queremos ter que fazer como Israel, de peregrinar mais 40 anos, ó Pai, pelo deserto, até que uma geração nova se levante. Senhor, por favor, derrama graça sobre nós. Pois é em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição. E você?